Alô, turma do Espaço Cultural tocando em você, dando sequência aqui a nossas aulas, videoaulas. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos, um pouco mais. A gente até o último vídeo a gente vinha fazendo desenhos e também elaborando personagem. Eu queria falar um pouquinho da história em quadrinho em si, a organização da história em quadrinho. Isso aqui é um gibi que eu fiz já há bastante tempo, junto com um colega também ilustrador. E a gente desenvolveu a diagramação da página de acordo com o ritmo da história. Então, desenhar histórias em quadrinhos não é somente desenhar ilustração. Embora os desenhos estejam geralmente relacionados a textos, a sequência de imagens ela já conta uma história, o que a gente chama de narrativa gráfica. Então, em alguns momentos, a gente nem precisa do uso do texto, só a imagem já consegue dar conta da sequência narrativa, tá? Isso é muito comum, inclusive, nos quadrinhos contemporâneos, os mangás, os quadrinhos de super-heróis, mas serve para qualquer linguagem de quadrinho, qualquer tipo de gênero de história em quadrinho, seja humor, infantil, aqui no caso é um gênero infantil, tá? Então, para a gente chegar a uma história em quadrinho acabada, como essa daqui, que foi feita por uma produção de propaganda também, de uma indústria de alimentos, a gente precisa elaborar essa sequência gráfica. Então, antes da gente fazer a história em quadrinho, normalmente a gente faz o quê? A gente elabora, faz a elaboração dos espaços do quadrinho, faz os esquetes, os rascunhos, e antes de traçar a página. Então, aqui eu tenho um esquetezinho onde eu faço sempre as criações das imagens e textos, como eu vou dispor no espaço, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma história em quadrinho que eu fiz para postar. Ela tem esse formato quadrado, então a questão do formato também depende da mídia para onde você vai imprimir. No caso anterior aqui era mídia impressa, né? Revista, formato revista de quadrinho, formato gibi. Mas muitas vezes a gente produz para a internet. A gente está no momento de produção para mídias sociais também. Inclusive existe a nomenclatura HQ-trônicas, que foi uma ideia lançada pelo Edgar Franco, que é um pesquisador e desenhista também de história em quadrinho, quando a gente começou a produzir história em quadrinho para a internet. Então, antes da gente ter a página pronta, assim, elaborada, colorida, a gente faz uma ideia geral, os rascunhos. Então, o desenho inicial ele é bem solto. Eu costumo utilizar lápis colorido para fazer os esboços e depois eu defino melhor com caneta ponta porosa, para depois eu fazer o trabalho de arte final em preto e branco e por último a cor, ainda com as técnicas tradicionais. Esse trabalho ele é feito ainda nas técnicas tradicionais e sobre papel, mas boa parte dos artistas atualmente já não utilizam mais essas técnicas, utilizam as técnicas digitais, que eu também já tive oportunidade de utilizar, mas ainda tenho um afeto com as técnicas tradicionais, por isso que eu uso papel, embora não seja mais necessário. Então eu uso as técnicas de pintura, de nanquim. Isso tudo poderia ser reorganizado, repensado para fazer na mídia digital, que também nos programas gráficos a gente dispõe de vários recursos. Então, como a minha área de formação ela foi tradicional com desenho, então eu mantenho isso, escaneio depois a imagem e publico ela nas mídias digitais. Então essa é uma forma. Agora, outra maneira da gente fazer o quadrinho, que também é uma forma possível, é a gente fazer, para ter uma página elaborada, aqui também nos métodos tradicionais de pintura, de aquarela, de desenho com nanquim, a gente pode pensar em fazê-las quadro a quadro. Então, aqui eu tenho as imagens, que é uma outra forma de fazer, uma outra maneira de fazer, você elaborar a imagem e depois montar isso via computador. Então escaneia as imagens e monta. Mais uma vez lembrando que isso pode ser feito todo o processo digital, sem precisar do papel, como eu faço aqui, tá? Então cada prancha aqui é um quadro
que pode ser montado como uma história em quadrinhos, ou pode ser diagramado como um livro ilustrado também. Então, como a gente está falando em quadrinhos, se eu fosse utilizar essas imagens para montar uma história em quadrinhos, eu teria que pensar os espaços de texto, pensar a sequência de ação. Então é um processo de criação de história com texto e imagem. Então a história em quadrinho, ela tem essa característica importante de trabalhar texto e imagem entrelaçado. A gente chama isso de entrelaçamento de texto e imagem. E toda a linguagem dos balões, que a gente sabe que existem linguagens de balões. Os balões fala, balão pensamento. Então, de acordo com cada situação, a gente vai usar o texto junto da imagem, de acordo com a narrativa que a gente pretende fazer. Então, a ideia da produção de história em quadrinho é a gente pensar na melhor maneira de contar a história. Então, é diferente de somente fazer um desenho ou de só fazer uma ilustração que acompanha um texto grande, seja uma ilustração de livro ou uma ilustração de imprensa, de jornal, que é uma outra lógica de criação, de construção da imagem. Então, cada uma dessas linguagens, seja ilustração, seja história em quadrinho, seja o desenho para livro, ilustração de livro, cada uma dessas linguagens a gente tem uma forma diferente de organizar a imagem, né? Uma não, várias formas. Então, é basicamente isso que eu queria estar dizendo a vocês hoje, nessa atividade de hoje, e que vocês comecem a pensar as páginas de quadrinho, como é que vocês vão organizar as histórias. Pode-se partir de roteiros, de anotação de textos, mas pode ser feito também com a imagem. No caso dessa história aqui, eu fiz primeiro as imagens para depois fazer o texto. Então, os processos de criação, eles são diversos e você também pode inventar a sua maneira de fazer, tá bom? Então é basicamente isso. Queria concluir essa nossa conversa e mandar um abraço e até a próxima, quando a gente vai estar falando das ilustrações, dos cartoons, das caricaturas, uma série de outras formas de desenhar, tá bom? Um abraço.